Rose, vamos falar agora de outro assunto aqui. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, realizou ontem o Observatório de Direitos Humanos do Judiciário para debater os assassinatos do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. A esposa do Bruno, a viúva do Bruno, a Beatriz Matos, participou deste evento, junto com o representante também da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Isso foi lá em Brasília. E ela falou de algo que você já vem trazendo aqui, né, que era a falta de estrutura, a precariedade do trabalho, a falta de segurança, as ameaças que já vinham rolando por lá e que não foram levadas por órgãos de controle à frente, né? Não viraram processos, não viraram fiscalização, não é isso? Sim, eu queria que você, se você tiver o áudio da Beatriz Matos, eu acho impressionante também, já registrando a fala da Beatriz, que num momento de maior dor, imagina, não sou capaz de alcançar a dor que deva estar passando as famílias, devam estar passando as famílias de Bruno e o Dom Phillips, mas eles conseguem sempre nas falas públicas colocar a preocupação que outras pessoas não famosas, que não teriam a mesma repercussão, passam e vão continuar passando nesta região. A Beatriz Matos traz essa preocupação e traz também um mapeamento de onde está este problema. Vamos ouvir, se você tiver o áudio, por favor. Nós temos aqui, vamos acompanhar então aqui, Beatriz Matos, ela que é a viúva do indigenista Bruno Pereira. A ausência de Estado nesses lugares significa a lei do mais forte, né? Significa justamente invasão de pescadores ilegais, de caçadores ilegais, de garimpeiros, de madeireiros. E o que a gente vem vendo claramente é que sempre houve a questão, né? Sempre houve, assim, eu trabalho no Vale do Javari desde 2004, né? Desde aquela época, a gente sabe, ali é uma região de fronteira, ali é uma região de rota de narcotráfico, etc. Mas havia um respeito, né? A gente vê uma escalada, gente, atual nisso. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Há uma escalada, alguma coisa que havia um respeito pelos órgãos, por exemplo, né? Pela própria FUNAI, pelo próprio funcionários do Estado, né? Então você vê que está acontecendo ali. Primeiro parece muito claramente que o crime organizado está se miscuindo muito profundamente com esse tipo de prática ilegal, como caça, pesca, e aí a gente está vendo que, né, a execução do Bruno, como ela foi, em plena luz do dia, num rio que as pessoas falam, é um rio ermo, não sei, não é um rio que passa gente, que tem comunidades, pessoas vivem, que tem criança que vai na escola, né, assim como tem pessoas envolvidas com violência, com atividades ilegais. A maneira como foi realizado esse crime, né, contra o Bruno e contra o Dom, é realmente assustadora, né, assim, no sentido de que me parece que houve sim uma escalada, e isso o Univaja, né, que o Beto está aqui representando, vem documentando, já tem, não é de hoje, né, foram mandados diversos ofícios, inclusive para o próprio Ministério Público Federal do Amazonas, né, e para a Polícia Federal, enfim, eles oficiaram uma série de informações dando conta de invasões sistemáticas àqueles lugares que isso põe em risco, gente. Isso põe em risco não é só a questão dos recursos naturais, né? A gente está falando de uma terra indígena que é repleta de povos isolados, né? Cuja vulnerabilidade epidemiológica é gigante. Então, se você tem um contato qualquer desses pescadores com alguma comunidade de um povo isolado, eles podem morrer em questão de semanas, perder grande parte da sua população. Então, a invasão, e não é só isso, você tem a questão do garimpo, você tem a contaminação, né? E você tem a questão de prática ilegal, a permissibilidade, né? Vai permitindo que essa rede ilegal vai tomando conta. Muito bem, Rose. Está aí o que disse a Beatriz Matos, que é a viúva do Bruno Pereira, indigenista brasileiro, que tanto lutou pelos direitos dos povos indígenas ali no Vale do Javari. Beatriz é antropóloga, Rafael, ela é mulher do Bruno, mas ela é antropóloga, ela também trabalha no Vale do Javari. Ela também atua naquela região e ela traz novamente uma coisa que está escancarada na cara de todo mundo. A condição daquela região não começou com este crime bárbaro em relação
a Dom Philips e a Bruno Pereira. Ela já vem de algum tempo, Beatriz fazem desde 2004. Nós sabemos que aquilo ali é rota do tráfico e já há mapeamentos, estudos por parte do Ministério Público Federal, em outros estados, Mato Grosso do Sul, a da Universidade Federal do Pará, a da Universidade do Estado do Amazonas, provavelmente da UFAM também, que eu não tenho conhecimento, mas esses foram as pessoas que eu tive conhecimento e contato nesses últimos tempos a respeito do que acontece naquela região. Esse é um dado. A Beatriz também é uma servidora federal que também corre risco ao atuar lá. E nós ouvimos, na matéria da Folha de São Paulo, mas eu trouxe aqui também na Band News, outros 2 profissionais, servidores federais, e uma estadual, né, um servidor federal da Universidade do Estado do Amazonas, uma servidora do setor primário, que atuam com a pesca e as comunidades antes se sentiram ameaçados naquela região, deixaram de circular na região por medo das suas vidas, né, por medo de morrer. Então, assim, não é algo isolado, que era direcionado só, Bruno, é qualquer pessoa que atuar naquela região. E isso, um dado que a gente não pode esquecer, ela vem de uma série de estruturas que estão atuando de forma ineficaz, precária, e isso avança, não é só o governo federal, tem a desestrutura da FUNAI, ela é patente, ela tem uma série de questões expostas das piores coisas, né, coisas criminosas que estão acontecendo, mas há também, assim como acontece, né, nos grandes escândalos que aconteceram nesse estado aqui, por meio de Manaus, né, da desestrutura do sistema penitenciário, da questão da segurança pública, dos colapsos do sistema de saúde, para além de uma atuação ineficaz, algumas vezes corruptas em relação a esse sistema público que deveria oferecer um serviço de qualidade para a população, para além disso, há uma omissão, há uma lentidão, há uma atuação completamente ineficiente, completamente, se eu não tenho medo de errar, eles podem atuar em alguma coisa ou outra, fazer reunião. A partir do momento que 2 pessoas são executadas barbaramente, a atuação é ineficiente dos órgãos de fiscalização, Ministério Público. A gente tem feito muitas críticas com base em fatos em relação ao Ministério Público do Estado, mas você veja que neste momento, nessas circunstâncias, a exposição está sendo feita para a atuação do Ministério Público Federal do Amazonas. As falas da Beatriz, muito corretas, assertivas, objetivas. Olha, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal foram informados por vários momentos pela Univaja. A Univaja não tem essa obrigação de fazer todo esse papel que deveria ser da FUNAI, do Ministério Público, da Polícia Federal, teve de fazer com a preocupação da proteção do seu território e principalmente também dos povos indígenas isolados. São 16 povos, pelo menos, que vivem de forma isolada, e qualquer contato, né, com pessoas, com pescadores, pode dizimar a vida dessas pessoas. É muito grave que diante de todas essas circunstâncias, diante de todos aqueles relatos, né, de provas, de invasões, né, de caça ilegal, de pesca ilegal num território indígena, nada tenha sido protocolizado, nada tenha sido apresentado. E olha que a gente percebe aqui com muita clareza que há uma disposição muito responsável da Justiça Federal de garantir o que está na legislação em relação aos direitos indígenas. Né? A Justiça Federal do Amazonas tem essa marca. Então, o que faltou? Faltou um pedido, faltou uma decisão, faltou uma atuação mais contundente, mas agora, para este caso, né, o leite está derramado. Nós não temos mais como reaver essas vidas dessas 2 pessoas, do Maxwell e de outros indígenas que talvez a gente não tenha nem notícias, né? Porque os indígenas isolados eles não têm contato. Eles não vão passar um áudio, uma mensagem do WhatsApp para dizer, olha, invadiram aqui e mataram algumas pessoas. Né? Não tem como saber disso. Apenas a atuação do Estado. Isso está muito claro, inclusive, na entrevista do Bruno Pereira, que foi publicada na Folha de São Paulo. Nós trouxemos também aqui alguns dados no domingo. Né? Então, esses dados expõem não só... Assim, é uma estrutura, né, um conjunto de deficiências que inclui os órgãos de fiscalização, né, que inclui os órgãos que deveriam fazer as denúncias em relação a esse caso. O jornal O Globo também puxou este assunto, dando a dimensão, né, da falta de atuação do Ministério Público Federal
em relação a essa questão. Mas, olha, não está limitada lá, né? A gente tem trazido a questão do oxigênio, né? A gente tem trazido a situação dos indígenas Tatauixi, no sul do Amazonas, outros isolados, que até hoje não teve uma protocolização de denúncia para que essa restrição de uso fosse prorrogada. Os indígenas estão lá desde dezembro sem proteção, né? Nós temos uma série, sim, nós temos os indígenas, outro grupo indígena que foi identificado pela FUNAI, quase contatado, há cerca de 9 meses, ainda não há uma ação do Ministério Público Federal em relação a essas coisas. E aí, teve uma reunião interna, quando o procurador Aras foi lá com a Univaja, e um dos indígenas, lideranças, que é o Eliésio, que é advogado, ele coloca com muita clareza para a procuradora que estava lá representando o Ministério Público Federal: eu só espero que não precise haver mais uma morte de pessoas que estão ameaçadas naquela região, para a gente ter mais uma reunião, a próxima reunião com o Ministério Público.